E galera, mesmo sendo um tema de literatura, eu vou fechar a redação com vocês, tá? Depois eu começo a literatura. Vou fechar aquele slide com vocês. Só a pessoa entrar aí. Stephanie Paula, ela Mariana Oliveira, Alisson Perfedo, Giovana Soares, Carlos Henrique, Alisson Vinícius, Dona Rafael, Vamos lá, gente. Apareceu a tela compartilhada, não apareceu? Apareceu. Muito obrigado. Então, substituição, né? Quando nós vamos substituir um elemento por outro, nesse caso ali, né, omitir o que já tinha sido citado, para o meu texto não ficar repetitivo. Então, vamos à prefeitura, Rafaela Casais. Vamos à prefeitura amanhã, eles irão na próxima semana, certo? Irão à prefeitura, omitir a prefeitura ali. Na verdade, houve também, né, até a elipse ali do nós, né? Muito como hoje, nós falantes da língua portuguesa, principalmente no Brasil, nós sempre vamos omitir, né, os pronomes. É muito mais comum omitirmos do que colocarmos vamos à prefeitura, certo? É muito comum omitirmos ali, usarmos a elipse, perfeito? Show de bola? Então aqui, ó, elipse e zeugma, né? Falei com vocês que são as duas figuras de linguagem chamadas de, né, construção ou de sintaxe, porque nos ajudam realmente a construir o texto, né, para principalmente evitar, né, as repetições, a repetição em demasia dentro de algum parágrafo, perfeito? Então, elipse é um componente textual, quer seja um nome, um verbo, uma forma, uma frase, ele pode ser omitido, né, através da elipse. A elipse, qual é a diferença dos dois, né, professor? A elipse é a omissão de um termo facilmente por nós identificado, perfeito? Ou eu vou, né, substituir um termo que já foi citado, né, também por forma da elipse, sei lá. Então, por exemplo, temos ingressos, né, a mais para o concerto. Você os quer? Então ele ficou subentendido que, né, que esse hoje, né, que é os ingressos, né, eu vou até substituir, né, pelo fazer a referência pessoal pelo obliquato, pelo pronome pessoal obliquato. Então a segunda oração é perceptível mediante o contexto. Assim sabemos, né, que o que está sendo oferecido são ingressos para o concerto, né? Então temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? Então ali, né, faz essa parte da elipse e também, né, apareceu ali, né, implícito, né, oculto, elíptico, né, o pronome nós através, né, da desinência do verbo, eu consigo facilmente identificá-lo. Tranquilo? Show de bola. A diferença do elipse para zeugma é isso, certo? Na verdade, o zeugma é proveniente da elipse, uma vez que o zeugma é a omissão de um termo que já foi citado anteriormente, perfeito? Então, eu posso dizer até aqui em cima lá, tem elipse, tem um zeugma, certo? Vamos à prefeitura amanhã? Nós vamos, né? Eles irão à prefeitura na próxima semana. Eu omiti a prefeitura, que é um termo que já foi citado anteriormente, perfeito? O bizu é o seguinte, né? Que somos sempre obrigados a colocar a vírgula, principalmente quando a omissão, quando o termo, né, omitido por nós for um verbo. Show? Então aqui, uns têm muito dinheiro, outros é sorte. Para não ficar repetitivo ali, né, eu usei a vírgula para marcar a omissão de um verbo que já tinha sido por mim citado anteriormente. Show? Repare que ali é importante demais que vocês, né, não errem a acentuação gráfica do verbo ter, né? Esse acento diferencial que diferencia o plural do singular. Caso vocês errem aí, não coloquem esse acento aí para marcar, né, o plural, vocês vão perder ponto, né, quanto a dois aspectos, né, gramaticais, né, em relação à primeira competência do Enem, ela vai avaliar realmente os aspectos gramaticais do seu texto. Então, assim, se você cometer, não colocar o acento, deixar de colocar o acento, né, do verbo ter, quando ele marca, né, o plural,
você vai perder ponto tanto quanto a acentuação gráfica, quanto, né, a concordância verbal, porque esse acento diferencial marca realmente, né, ele marca a concordância do sujeito com o verbo. Então, uns ali, né, o verbo ter só teve o acento porque o uns está no plural, né, tem que ser feita essa concordância. Tranquilo, galera? Então, por favor, não errem, não deixem de colocar esse acento aí no verbo ter, que marca, né, é o marcador, né, do plural. Perfeito? Marcador do número aí. Show? Então, gosto de filme de terror, né? Ela de ação. Repare que eu omiti ali o gostar, né? E por ser também a omissão de um verbo, a vírgula entrou, ela tem que entrar de forma obrigatória. Perfeito? Diferença aí. Então, elipse, né? Zeugma nos ajudou bastante, né, na hora de construir o texto. Por isso são figuras de construção de sintaxe. Outras figuras também de linguagem também podem entrar, né? Por exemplo, eu posso usar a perífrase, né? Perífrase é quando eu vou apelidar, né? Se eu vou usar o apelido, como aquela coisa ficou conhecida, como ela ficou famosa, né? Então, ao invés de falar Rio de Janeiro, eu posso falar Cidade Maravilhosa. Eu posso usar o recurso também da metonímia, né? Para que meu texto não fique repetitivo. Então, assim, tem muitos recursos que podem ser usados por nós. Algumas figuras de linguagem realmente podem ser usadas por nós na hora de construir o nosso texto, para evitarmos principalmente a repetição. Repito, repetição também é um recurso de coesão. Eu posso repetir, eu posso. Também vai servir para ratificar, para confirmar aquilo que queremos dizer. Mas é importante. Até assim, né? Até por isso, né? Aparece muitas vezes sem querer, né? A tautologia, né? A redundância, né? Porque eu quero sempre confirmar aquilo que eu quero dizer e acabo confirmando sem necessidade. Acabo repetindo aquele termo sem necessidade. Perfeito? Então, de forma geral, é sempre importante, né, que vocês evitem, né, que nós evitemos aí a repetição. Show? Então tem vários recursos, temos vários recursos para fazer com que isso não aconteça, para evitar realmente, para evitá-la. Virei a página. Então as conjunções, né? Pô, as conjunções são importantes, para ver que vocês vão ver com certeza questões do Enem, né, trazendo, buscando, né, cobrando de vocês o conhecimento em relação às conjunções, né? A conjunção vai ser aquela classe gramatical que vai ligar termos de mesma função morfossintática ou vai ligar termos de mesma, né, ou vai ligar orações também, perfeito? A conjunção liga orações estabelecendo relação entre elas. Então é importante demais. A conjunção é o principal, é um dos principais, se não o principal fator, né, de coesão, né, lexical, de coesão entre as palavras, né, entre as orações, perfeito? E, consequentemente, trazendo para nós a coerência do meu texto. Show? Então, aqui o exemplo, né? Nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. Eu usei uma conjunção, né, coordenativa, né, adversativa, para marcar, né, o contraste, a diferença. É importante que nós usemos, sim, sempre as conjunções. É de suma importância que nós usemos. Na verdade, não tem como, né, produzirmos um texto de 30 linhas dissertativa argumentativa sem, né, a presença da conjunção, sem a presença do símbolo. Show? Então, coesão lexical, meus amores, a coesão lexical consiste na utilização de palavras que possuem sentido aproximado, né, ou que pertencem ao mesmo campo lexical, ao mesmo campo que quando eu falo campo lexical, eu falo ao campo de palavra, né, campo de sentido, perfeito? Mesmo campo de vocábulos, né? Léxico é vocábulo. Lembrem-se disso, léxico é palavra, vocábulo, perfeito? Então pertence ao mesmo campo lexical. Então são elas os sinônimos, né, os hiperônimos, né, e nomes genéricos, né, entre outros. Então, aquela escola não oferece as condições mínimas de trabalho. A instituição está literalmente caindo aos pedaços. A instituição vai, né, substituir para nós, né, por forma de um sinônimo, né, aquela escola. Perfeito? Show? Então, posso fazer a substituição, né, a coesão lexical, por sinônimos, hiperônimos, nem isso, ó, ou nomes genéricos, beleza? Então, assim, é importante, né, que nós saibamos usar. Deixa eu só ver aqui um negócio rapidinho aqui interessante para nós. Peraí. Nesse caso aqui, né, nós usamos até, na verdade, um hiperônimo, né? A instituição, né? Retomando aquela escola ali, certo? É mesmo que um hiperônimo, realmente, certo? Então, quando eu falo um assento, né? Um assento, por exemplo, né? Assento com dois S, certo? É hiperônimo de cadeira, poltrona, né? O animal é hiperônimo de leão, flor, né? Flor é hiperônimo de malmiquer, né? De rosas. Então, hiperônimo quer dizer o quê? A instituição, né? Na verdade, é um hiperônimo de aquela escola, perfeito? Um animal, né? É um hiperônimo de leão e outros animais, naquela forma que vai generalizar, certo? Então, quando eu falo, né, hiperônimo quer dizer isso. Então tem o acento, né, com dois S, vai ser o nosso hiperônimo de cadeira, de poltrona, perfeito? Quando eu falo animal,
vai ser o hiperônimo, né, de leão, né, de outros animais. De flor vai ser o hiperônimo de malmiquer, né, de rosa, né, e outros exemplos. Tranquilo? Então, aqui embaixo, a coerência, né? A coerência é a relação lógica das ideias de um texto que decorre da sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Então, é importante demais que vocês façam uma releitura. Estou escrevendo, é importante que eu sempre retorne ao meu texto para ver se ele realmente está bem, né, bem escrito, está coeso, está coerente, principalmente coerente. O cara tá super bem coeso, caraca, eu uso muito bem as conjunções, mas o cara está incoerente. Por quê? Porque eu não estou sabendo colocar, né, empregar frases ou orações que vão, né, realmente ter uma ligação com as outras, né, do texto. Essa conexão, né, principalmente conexão de sentido. Então, a coerência é importante demais que o texto, principalmente, não esteja incoerente. Perfeito? Eu botei assim, ó, um texto contraditório e redundante ou cujas ideias, né, iniciadas não são concluídas, cara, é um texto totalmente incoerente. Então, pelo amor de Deus, né, não coloquem, né, ideias contraditórias. Tem alunos que têm essa mania de fazer isso, né? Outra coisa importante, que é muito mais importante, a redundância ela pode aparecer, né, num trecho somente, mas pode aparecer também a redundância na sua parte argumentativa. Então, assim, se o corretor percebeu que você está dando voltas e voltas e mais voltas, porque não tem conhecimento, não sabe falar do assunto, né, você está cometendo a pior das redundâncias, perdão, que é a redundância argumentativa. Você não tem ideias, né, está dando volta, ontem corrigindo redação ontem à noite, num aluno da ESA, da EA, e assim, um cara, ele, além de ele repetir o mesmo argumento para confirmar a sua tese, ele repetiu por quê? Porque ele não tinha ideia. É importante que vocês escolham dois argumentos diferentes que vão, né, confirmar, né, confirmar a sua tese. Agora, o cara escolheu o mesmo argumento, mesma coisa, por não ter conhecimento, acabou o quê? Aquilo tornando né, a sua argumentação redundante. Aquilo vai tirar ponto pra caramba de vocês. Então, além de alguns trechos que podem ser redundantes, né, o principal erro de vocês é você não ter ideia para escrever e, né, acabar montando uma argumentação redundante. Tranquilo? Como é que eu vou buscar isso? Pessoa lendo muito, cara. Não tem como. Se você... Passei um tema para vocês hoje. É importante que vocês façam uma leitura assídua, né, em relação ao que você pode traçar, né? Vai traçar uma meta ali de buscar informações para falar mais daquele tema. Por isso é importante que vocês aproveitem essa chance, né, de estar em casa, a redação do Enem somente em janeiro, né? O ERJ também somente em janeiro, né? Somente ano que vem. É importante que vocês busquem, né, aprimorar cada vez mais o conhecimento. Então, assim, eu vou ler muito bem sobre o assunto para que, né, que possa haver uma evolução do meu texto. É claro que eu peço mil desculpas a vocês. Assim, eu dei ênfase lá essas 200 redações do outro colégio. Acabei que eu pausei com vocês, senão não tinha como dar conta, nem de uma nem de outro. Acabei que não dei conta de alguns ficaram sem receber as redações, ver se eu consigo botar isso em prática. Ou então, né, quando vocês forem fazer agora, eu corrigir todo mundo, sem deixá-los na mão. Mas é importante que haja essa prática por parte de vocês. Não sei se alguns estão fazendo aí com Descomplica, pegando a correção do Descomplica ou outras formas, mas é importante que vocês não deixem de praticar, né? Porque assim, eu vi muita evolução dos alunos, né? Lá que foram 200 redações, o cara fez 4 redações. A primeira, em relação à quarta, houve uma evolução assim monstruosa, tá? Em relação de uma redação para outra, que o cara vai evoluir, o cara vai pegar, se o cara pegar, né, e não fizer aquilo ali por fazer, igual muitos fazem, estão em casa cagando pau, estão dormindo, ficam logados, né, dormindo, né? O cara faz redação por fazer. Peguei muitas redações copiadas da internet, o cara foi lá no Descomplica, copiou redações totalmente, a cópia total, íntegra, cópia íntegra da redação estava no Descomplica. Então assim, você não está me enganando, está se enganando. Então é importante que vocês, né, se o cara realmente buscar aí, né, se aprimorar, né, o cara vai ver evolução em relação ao texto. Eu comecei com 600 com alguns alunos e hoje está ganhando 800. Então, assim, o cara teve evolução em relação à correção do Enem. Perfeito, amores? Falei muito aqui e enrolei vocês, eu acho. Vamos lá. Então, né, a incoerência compromete a clareza do discurso, a sua fluência e a sua eficácia, a eficácia da leitura. Então, assim, vai comprometer a fluência do seu texto, né, e a eficácia por parte do leitor. Então, assim, se o leitor não conseguir entender, ele não te conhece, não sabe nada de você, ele quer cada vez mais, né, mostrar serviço. Então, assim, ele vai rabiscar o seu texto com muita vontade. O corretor, ele quer mostrar serviço. Então, assim, querendo mostrar serviço, ele vai pontuar bastante. Então, se você vacilar, se você der qualquer brecha para o cara te pontuar, te rabiscar, até porque a correção do Enem, cara, não tem como impetrarmos recurso. Nem Enem, nem o ERJ. Não tem, né, como impetrarmos recurso, como nós podemos fazer em alguns concursos aí. Então, se o cara te der 500, você fez uma redação 800, não tem como corrermos atrás disso. Então, assim, eu tenho que
de qualquer forma, né, buscar sempre a primazia. Show? Então aqui, ó, exemplos. Ó, o relatório está pronto, porém eu estou finalizando até agora. Pô, o meu cara está pronto, se eu estou finalizando ainda. Então, assim, processo verbal acabado, inacabado. Então, assim, é importante demais que isso não aconteça, né? É uma frase totalmente incoerente. Como é que o relatório está pronto, cara, se você está finalizando até agora? Show? Como é que o cara é vegetariano e gosta de um bife mal passado? Não tem como. Então, assim, eu botei exemplos bobos aqui, mas que realmente dentro de um texto vocês cometem, vocês vão trazer, sem que percebam, né, ideias contraditórias. Então, eu coloquei assim, ó, fatores de coerência, né, são inúmeros os fatores que contribuem para a coerência de um texto, tendo em vista a sua abrangência. Então, vejamos alguns exemplos. Conhecimento de mundo é importante demais, né, o conjunto de conhecimentos que adquirimos ao longo da vida e que são arquivados na nossa memória, são chamados frames, né, rótulos, esquemas, né, planos de funcionamento, como a rotina alimentar, café da manhã, almoço e jantar, planos, planejar algo com objetivo, tal como jogar um jogo, script, montar um script, um roteiro, tal como normas de etiqueta, aquela coisa toda. Eu botei assim exemplos, né? Então, peru, panetone, frutas e nozes, tudo apostos, né, para o carnaval. Então, são assim, são alimentos, né, que aparecem para nós no Natal. Então, assim, se eu colocar, eu botei exemplos muito bobos, né? Mas, assim, muitas vezes você vai trazer uma ideia contraditória, que você já disse, sem que você perceba. Por isso é importante demais, né, essa releitura sempre, tá? Uma questão cultural nos leva a concluir que a oração é incoerente, isto porque peru, panetone, frutas e nozes, né, são frames, né, são rótulos, né, são elementos que pertencem à celebração do Natal e não, né, pertencem à festa de carnaval. Show? Inferências, amores, ó, através das inferências, né, as informações podem ser simplificadas se partirmos do pressuposto que os interlocutores partiram do mesmo conhecimento de nós. Então, quando os chamar para jantar, não esqueça que eles são indianos, né? Ou seja, né, em princípio, os convidados não comem carne de vaca. Então, assim, é importante, né, termos esse frame até para que você e o seu interlocutor compartilhem do mesmo conhecimento. Aí botei assim, ó, fatores de contextualização. Há fatores que inserem o interlocutor na mensagem, providenciando a sua clareza, como, né, os títulos de uma notícia, uma data de uma mensagem. Então, assim, está marcado para 10 horas. Se você colocar alguma coisa, cara, e não concluir, isso acontece demais. O que mais acontece é isso. Colocou uma mensagem, né, uma notícia e não concluir, não a concluiu, cara, o corretor vai tirar ponto de cara. Então, está marcado para 10 horas. O que está marcado para 10 horas? Não sei, porque você não colocou no texto. Então, se você trouxer uma informação e não explicá-la, fica muito solto. É importante que vocês se atentem muito a isso. A informação não pode ficar solta. Coloquei alguma coisa, eu tenho que explicá-la. Não posso deixar em branco. É igual quando vocês colocam uma pergunta, né? Começa a introdução com uma pergunta. Eu não gosto muito, né? Mas se vocês fizerem isso, é importante que logo depois vocês venham, né, respondendo. Que você faça uma pergunta ali, você comece o tópico frasal do seu texto, na sua introdução, com uma pergunta, mas que você logo responda embaixo. De bola? Eu nunca vou deixar nada em aberto, nada sem ser respondido. Até mesmo, né, as siglas vão ter que ser explicadas por mim. Show? Então, o Brasil, ó, foi colonizado por Portugal. Outra coisa importante, né, em relação à informatividade. Quanto maior a informação não previsível um texto tiver, mais rico e interessante ele vai ficar. Então, eu falo para vocês, não tem poção mágica. Mais importante para o Enem, principalmente para o Enem, não é a estrutura, não. Cansei de ver redações com 8 parágrafos, sem sacanagem. Sei lá, 6, 7 parágrafos. Cansei de ver. Mas o que mais os corretores, né, se importam é, né, com informações não previsíveis, informações novas, né, criatividade, criação. É importante que vocês sejam criativos. Ontem peguei a redação para ler ontem, né? Finalizei ontem a correção das 200 redações. Peguei uma redação e que a menina usou um filme, cara, daquele coroinha do Up, sei lá, aquele filme, ela relacionou muito bem relacionado aquele filme com o tema proposto por mim. E ao final ela retomou a sua tese, que ela na tela, quando começou o tópico frasal, abordando o filme, né, e relacionando com o que ela tinha que tratar com um tema, e ao final ela retomou a tese, né, trouxe a ideia do filme também, né, trazendo para nós a proposta, a solução para aquele problema. Então, assim, achei muito boa a tirada dela. É importante que vocês busquem isso. Eu posso mencionar uma série? Posso e devo. Eu posso mencionar um livro, né, um livro famoso, né, um livro que está em voga. Posso sim. Quanto mais, né, imprevisíveis vocês forem, melhor para o seu corretor, melhor para a sua prova. Quanto mais diferenciado, por isso que né, aparecem assim, muito poucas não, desculpa. Aparecem pouquíssimas, né, notas 1000 na redação do Enem. Por quê? Porque são poucos alunos, né, que conseguem fugir, na verdade, ao senso comum. Vocês têm que fugir ao senso comum. É escrever aquilo que ninguém mais escreveu. É trazer informações não previsíveis. Por quê? Né? A maioria vai trazer informações, né, já conhecidas, né, por todos.
né? O famoso senso comum. Então é importante que vocês fujam sempre do senso comum, perfeito? Assim dizer que o que é óbvio, né? Ou insistir numa informação, não desenvolvê-la, que é o caso de insistir em não desenvolvê-la, com certeza desvaloriza o seu texto, o corretor vai tirar ponto, né? Ponto importante quanto a isso. Então, o Brasil foi colonizado por Portugal. Pô, isso aqui já sei, né? O Brasil foi colonizado por Portugal, todo mundo já sabe. Show? Então, assim, é uma informação muito básica, né? Muito previsível, né? E que corretor nenhum gosta. Então, isso é importante que vocês tragam sempre coisas novas, sempre informações novas. Como é que eu faço isso? Sendo criativo, nem só ou buscando cada vez mais conhecimento. Até mesmo a sua conclusão, ela tem que ser inovadora. Além de ser execuível, né? O cara poder pegá-la e colocar em prática para solucionar aquele problema, né? É importante também que ela seja, né, inovadora. Acho que eu fiz besteira aqui. Acho não, tenho certeza. Pulei. Show, meus amores. Então é importante que sempre busquemos, né, informações. Então, princípios básicos. Ó, após termos vistos os fatores acima, é essencial, né, ter em atenção os seguintes princípios, né, para obtermos um texto coerente. Princípio da não contradição. Pelo amor de Deus, cara, atente-se a isso. Perceba se você, sem querer, não foi contraditório. Aquela coisa que você escreveu excluiu aquela que você disse. Então, assim, é importante demais, né, que as suas ideias não sejam contraditórias. Outra coisa importante, a conclusão é lugar de concluir. Tem alunos que na conclusão vão buscar uma outra argumentação. Eu sei que, né, a conclusão do Enem, principalmente, como tem que ser maior, muito mais extensa, né, acaba sem querer, né, induzindo o leitor, né, a quase argumentar ali. Mas não, você vai retomar a tese, né? No caso da UERJ, retoma a tese e vai colocar a sua observação, a observação final em relação ao que você disse, do que você escreveu. E tratando-se de Enem, você vai retomar a tua tese na expressão conclusiva, né? Ou conjunção conclusiva, retomada da tese, vai retomar a tese, né? E o Enem vai propor a solução execuível e inovadora para o problema que nos foi apresentado lá no tema. Show de bola? Princípio da não tautologia, ó. É importante que não apresentemos, né, ideias redundantes, não só trechos, não só frases curtas, né? É importante que as ideias, né, que a minha argumentação não seja redundante. Show de bola? Que eu não repita, né, informações no meu texto. Perfeito? É a pior de todas, cara, é a argumentação redundante. É um cara que não tem que falar, ele vai, né, ou desenvolver argumentos bem próximos, né, bem próximos de sentido, e acaba o quê? Né, construindo sem querer um texto redundante. Esse menino de ontem, ele foi os argumentos usados por ele, né, foram argumentos o quê? Totalmente redundantes, totalmente parecidos, parecidíssimos. Acabou o quê? Tornando o seu texto, né, totalmente, né, redundante. As informações foram as mesmas. Ele usou a mesma coisa, quase os mesmos, né, dados para comprovar aquilo ali. Então, assim, é importante que nós criemos argumentos diferentes, né, ao pensarmos em confirmar a nossa tese. Perfeito? Princípio da relevância, ideias que se relacionam. Então, é importante que olhemos, né, sempre para ver se as ideias estão se relacionando, para que nosso texto não seja, né, contrários ou assim, que não seja incoerente e sim coerente. Perfeito? São princípios básicos, né, de um texto coerente. Aí eu botei aqui, né, já vimos lá atrás, se não vão ver agora comigo. Perdão que às vezes eu falo rápido e vocês devem ficar confusos aí, com certeza. Que merda é essa, né, professor? Que negócio é esse? Fala muito rápido, não entendi nada. Só aqui, ó, é importante que também, né, principalmente quando quando vocês fazem, quando vocês fazem períodos muito longos, né, é importante ficarmos muito mais atentos a eles, né, para ver se realmente a sua frase está paralela, né, porque é muito comum, né, as frases não ficarem paralelas sintaticamente. Show de bola? Então, assim, ó, é importante que os tempos verbais sejam de acordo também, né, que sejam iguais, sejam igualados, que sejam paralelos, que não sejam, né, que não fujam a isso. Show de bola? Então aqui, ó, se eles comparecessem à reunião, ficaremos muito, pô, não tem nem como. Se eles comparecessem, né, se eles comparecessem, ficaríamos, né, isso. Então, assim, os tempos verbais, eles têm que ficar, né, sempre estar conectados, sempre estar paralelos. Então aqui, ó, eis que estamos diante de um corriqueiro procedimento linguístico, embora considerado incorreto, sobretudo pelo quê? Pela incoerência, né, conferida pelos tempos verbais. Então, assim, o uso também, né, de tempos verbais, né, de classes gramaticais iguais, né, que se igualam, né, também é importante para que o nosso texto esteja coerente. Show? Isso aí pesa. O corretor vai ver isso? Vai. O corretor vai ver isso, né, que os termos coordenados por você, né, pela sua oração sejam, né, paralelos, né, que tenham a mesma,
né, clássica, gramatical, ou que os termos verbais sejam iguais, sejam igualados. Estou de bola, então aqui, ó. Se eles comparecessem à reunião, ficaríamos muito agradecidos. Show de bola? Ambos relacionados à mesma ideia, denotando, né, uma incerteza quanto à ação. Então, assim, ambos os verbos, eles têm que denotar a mesma coisa, né? Eles têm que, né, trazer a incerteza, né? Então, comprassem, né, ficaríamos também, né, incerteza. Show? Olha aqui embaixo, o que eu espero das férias, né? Viagens, praia, né, e visitar lugares diferentes. Então, assim, né, tu reparou que os termos coordenados ali, ó, de mesma função sintática, né, não, né, apresentam a mesma classe gramatical. Então é importante que coloquemos isso aí, né, de forma paralela. Então aqui uma quebra da estrutura da oração a partir do momento, né, em que se utiliza o verbo visitar em vez de continuar a sequência morfológica com substantivos. Então aqui, ó, né, o que espero das viagens, né, perdão, das férias, viagens, né, praias, né, ou praia e visitas, né, a lugares diferentes. É assim que eu deixaria minha frase paralela. Ou então, ó, o que eu faria ali? Igualaria também, né? Colocaria todos os termos, né, como verbo no infinitivo. Então, assim, o que espero das férias, né? Viajar, né? Ir a praias, né? E visitar lugares diferentes. Então, tem duas formas de nós colocarmos a frase, né? Deixarmos a frase paralela. Show? Ou colocar, ou tornar todos os termos coordenados, né, substantivos, né? Ou torná-los, né, verbos. Então, viagens, praias e visitas. Tá vendo aqui, ó? Os termos coordenados pertencem à mesma classe gramatical. São todos substantivos. Ou, né, os colocaria na forma verbal ali, né, do infinitivo. Perfeito? Então, aqui, ó, quando eu der a notícia, né, eles ficariam tristes, ó, certo? Ó, então, aqui, neste caso, ocorreu uma alternância nos termos verbais. No primeiro período, o verbo está no futuro do subjuntivo, o que obriga que o verbo do segundo período esteja no futuro do presente. Show? E não no futuro do pretérito. Então, o correto seria, né, quando eu der a notícia, né, eles ficarão. Ainda vou dar a notícia. Quando eu der a notícia, eles ficarão tristes, né? Ou então, ó, quando eu desse a notícia, né, eles ficariam tristes. Então, é sempre o quê? Temos sempre que procurar igualar. Isso é chato? É chato. Tem que preocupar com isso aí? Tem. Porque se o teu texto não ficar paralelo, certo? Ó, eu vou perder pontos aí consideráveis em relação, né, à coerência textual. Show, amor. Aqui já eu acho que já li esse texto com vocês também. Acho que eu já li com você. Não li? Li ou não li, amores? A manipulação do comportamento do usuário. Isso aqui foi um tema que já foi tratado no Enem. Eu acho que eu já li com vocês esse tema aqui, não li? Essa redação que ganhou nota 1000. Acho que eu já li, não li? Oi? Acho que você já passou um exercício com essa redação já. Passei, não passei? Tinha esse tema aí, você já tinha que fazer uma redação com esse tema aqui. Então, eu vou só ler rapidinho para nós. Deixa eu ver rapidinho aqui, ó. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Perfeito? Então, aqui o cara foi muito... A redação do cara ganhou nota 1000, essa redação é nota 1000 do Enem. Teve alguns errinhos aí, apareceram alguns errinhos, mas bem... o cara pode ser desconsiderado. Então, no livro 1984 de Jorge, esse cara que eu não consigo fazer esse sobrenome aí, Jorge Orwell, sei lá, é retratado um futuro distópico, né, em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma... Perdão, vamos ler de novo, gente. Estou muito acelerado. Peraí. Tomar uma aguinha aqui rapidinho. Então, aí, ó, no livro 1984 de Jorge, né, Orwell, sei lá, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula, né, toda forma de registro histórico e contemporâneo, né, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca, né, na trajetória de Winston, funcionário do contraditório, Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem, né, do partido e formar a população através, né, da digital ótica. O que acontece hoje, né? Então ele usou o livro lá para comparar o que acontece nos dias de hoje. Então, fora da ficção, é o fato que a realidade apresentada pelo cara lá pode ser relacionada, né, pode ser relacionada ao mundo, né, cibernético do século XXI. Certo? Gradativamente, né, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis para a influência, né, e para a influência comportamental do público, né, preso em uma grande bolha sociocultural. Isso aí é nítido por nós, né? Você começa a ver alguma coisa na internet, ela vai começar, né, a trazer só aquele negócio para você, né, para meio que te influenciar, né, influenciar o comportamento do público, perfeito? E o que acontece também, né, em relação a alguns partidos políticos, a mídia vai nos obrigar. O que a Globo faz conosco também é isso aí de cara. Então, assim, a minha opinião, né, o que a Globo faz realmente com a gente é quase isso, né, influencia o comportamento do público, né, preso em uma grande bolha sociocultural.
Em primeiro lugar, né, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos, né? Esse aí não deveria levar esse gráfico marca crasa, um errinho bobo, que não foi computado pela banca, pelo corretor, porque estava tão perfeito que o cara levou em consideração. Sim, o cara pode sim, né, levar em consideração alguns errinhos bobos, né, e não tirar ponto algum, visto, né, que a redação está perfeita em relação à parte argumentativa. Pode acontecer? Pode. Show? Então, esportes são uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos, né, filtradores de informações a partir do diário, né, do uso diário individual. Então, em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdo na internet, com essa consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores, né, de informações a partir, né, do uso diário individual. Então, assim, é demais. Você vai ver carro ali, aparece assim, um bombardeio de quero comprar um carro novo, vou pesquisar carro, celular, aparece direto para nós, nossas páginas, né? Abrimos aqui o Instagram, aparece direto ali, né, bombardeando a gente, né, em relação a um carro, a um celular novo, aquela coisa toda. Show para mim aqui, aparece toda hora para mim em relação a curso preparatório, né? Pleiteando um concurso público, estou estudando para um concurso, né, público aí. Então, assim, direto, né, Gran Concursos, né, Alphacom, né, várias páginas, né, de preparatório para mim. Então, de acordo com o filósofo, né, Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período, né, de liberdade ilusória, já que o mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para a manipulação e alienação semelhantes vistas em 1984, que é o livro lá apontado pelo nosso, né, escritor nota 1000. Assim, os usuários são inconscientemente analisados pelos sistemas e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal, certo? Por conseguinte, presencia, você vendo aqui, ó, tudo que o cara tenta levar o quê? A terceira pessoa. O cara sempre vai levar o quê? O seu texto para a terceira pessoa. Então, presencia-se, vive-se atualmente. Então, presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos, né, no comportamento da coletividade cibernética. Ao observar somente o que lhe interessa, né, e o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade, né, de opções disponíveis. Ou em um episódio da série televisiva, né, apontou outra coisa importante aqui. Ele trouxe, né, uma série, né, Black Mirror, não é isso? Por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos, né, com base em estatísticas e restringia as possibilidades, né, para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Paralelamente, né, esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da escola de Frankfurt, produzir conteúdos a partir do padrão de gosto do público para direcioná-lo, né, torná-lo homogêneo, né, e logo facilmente atingível, né? Muito mais, eu gosto muito mais do heterogêneo, não homogêneo. É muito mais legal para nós, né, algo heterogêneo do que homogêneo. Show? Então, portanto, é mister, né, é essencial, é primordial, né, que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Então, portanto, né, eu trouxe mais uma locução, uma conjunção, perdão, conclusiva, né? Então, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual, para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, urge que o Ministério, né, coloquei ali, né, um verbo, cara, estou não agora do verbo, um verbo vai apontar muito para nós ali, né, uma conjunção, uma oração subordinada, né, na verdade, é isso ali, ó, urge isso, né? Que o Ministério da Educação ali é uma oração subordinada, substantiva, né? Subjetiva, né? Funciona como sujeito da oração principal. Então, urge ali é um verbo que vai trazer para nós, né? Logo depois, esse que é uma conjunção subordinativa integrante. Olha eu fazendo análise sintática aqui, perdão. Vai ser o quê? Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Que o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, crie, né? Por meio de verbos governamentais, campanhas. Tá vendo aqui, ó? Direitinho, o cara apontou aqui direitinho o seu texto. Ó. Cria o quê? Né? Campanhas. Eu não posso nunca separar o verbo, né, do meu complemento com uma vírgula só. Mas tudo que eu colocar entre eles, ó, vou pôr como? Né? Sempre entre duas vírgulas, né? De forma intercalada. Então é importante que o MEC crie campanhas, publicitárias, né, nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo, né, ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente, né, o filtro a que ele é submetido. Somente assim será possível. Ele colocou o quê? Ele colocou, né, a proposta, trouxe a proposta e ao final trouxe também a observação final. Vocês podem fazer isso sim, né? Tratando-se de UERJ, ó, somente o quê? A observação final. Mas no Enem você pode propor a solução e logo ao final, né, trazer a observação. Então, somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país. E, ademais, estourar a bolha, que da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu, né,
em Winston lá em 84, as novas tecnologias estão construindo, né, nos cidadãos do século XXI. Perfeito, amores? Olha só, eu tenho aqui comigo aqui, ó, vários temas, né? Vários temas mesmo. Então, eu vou ter assim, né, sistema carcerário no Brasil, perspectivas, né, desafios da educação à distância no Brasil, alguns temas pertinentes podem ser que, né, seria bom, né, para vocês desenvolvessem, para não serem pegos de surpresa. De repente, pode ser um tema desse, né, pode ser que caia um tema desse no Enem. Tá? Os desafios do necessário isolamento social no Brasil em casos de pandemia. A exploração trabalhista já foram feitas, vocês já fizeram para mim esse texto aí, né? A escravidão, trabalho escravista moderno, o impacto dos influenciadores digitais, né, na formação dos jovens. Muitos de vocês querem ser, né, influenciadores digitais, né, estão tentando ser já. Ninguém mais está buscando somente direito, né, medicina, não. Muitos de vocês estão buscando, né, espaço aí, né, na internet. Tranquilo? Epidemias contemporâneas e seus desafios relacionados à histeria coletiva. Debate sobre saúde pública, né? Alguns temas aí que vão abordar muito mais as pandemias, mas vou trazer para vocês outros temas aí que também estão em voga, né? Para sair um pouquinho desse lance de pandemia, desse lance de educação aí à distância, show de bola, que creio eu que não vai ser um tema abordado por eles, não. Eles vão fugir, né? Vão tentar sair do senso comum aí. Show de bola? Então, assim, eu vou tentar derramar com calma e tentar voltar com vocês esse lance da redação e da correção feita por mim. Show? Então, um beijo grande, galera. Fiquem com Deus aí. Até, se não me engano, quinta-feira. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Tchau, amor. Tchau, professor. Tchau, neguinha. Beijo. Fica com Deus. O senhor também. Show. Obrigado.